aquela regrinha de repetir as colunas? Pode, né? Mas nesse caso em específico, pessoal, observa o seguinte. Vocês estão enxergando alguma coisa de especial aqui nessa matriz que eu tenho aqui dentro do determinante? O que dá para identificar? O que está acontecendo aqui, ó? Bom, Está primeiro... elevando os números, né? A primeira linha elevada a 0, a segunda elevada a 1 e a terceira elevada a 2. Perfeito, isso mesmo, Jorge. A primeira linha, ó, é o ABC elevado a 0. A segunda linha é o ABC. A terceira linha é o ABC ao quadrado, né? Se eu tivesse uma outra linha aqui, ó, seria o quê? A ao cubo, B ao cubo, C ao cubo, né? E assim por diante. Então, você identificou que eu tenho aqui umas potências. Então, ó, por que eu tenho uma fileira de 1 aqui, né? Uma linha de 1, né? Porque todo número elevado a 0 dá 1. Então, ó, se o A elevado a 0 dá 1, B elevado a 0 dá 1, C elevado a 0 dá 1. Tá? Então, eu tenho a seguinte estrutura, ó. A elevado a 0, A elevado a 1, A elevado a 2. Né? Se eu fosse continuar, A elevado a 3, assim por diante, né? Aqui, ó, B elevado a 0, B elevado a 1, B elevado a 2, C elevado a 0, C elevado a 1, C elevado a 2, né? Quem que são as minhas bases aqui? As minhas bases, pessoal, é o A, o B e o C, tá? Quando acontecer isso, né? Quando você identificar em que uma linha é uma potência, tá? As linhas elas são potências de uma mesma base, a gente tem o que a gente chama de determinante de Vandermonde, tá? Desconfie, quando você tiver aqui, ó, uma linha de 1, né? Desconfie que você vai ter um determinante de Vandermonde, tá? Nem sempre, não é só porque você tem uma fila de 1 que vai ser determinante de Vandermonde. Mas, se tiver uma linha, né, de elementos iguais a 1, dá uma testada, ó. Observa o seguinte, né, que você vai ter aqui uma potência, né? As linhas aqui, elas vão ser potências, né? Aqui os expoentes vão ser 0, aqui os expoentes vai ser 1, aqui os expoentes vai ser 2, e assim por diante. Quem é a minha linha base aqui, pessoal? A minha linha base, eu identifiquei que vai ser esta linha aqui, ó. Tá vendo? Essa aqui vai ser a linha base, né? Porque é através dela que eu vou escrever as outras potências. A linha base, ela vem logo depois da linha 1, né? Tá vendo? Ó? A primeira linha é tudo 1. A próxima linha seria a minha linha base. A próxima linha seria a linha base elevada ao quadrado. A próxima, a linha base elevada ao cubo. E assim por diante. Então, essa daqui é a minha linha base. Ó, linha base, tá? Quando isso acontecer, como é que você vai calcular esse determinante? Presta atenção. Identificou a sua linha base, né? É o ABC. Você vai fazer o seguinte, tá? Da direita para a esquerda, você vai fazer todas as subtrações que você conseguir fazer. E vai multiplicando. Então, por exemplo, ó, vamos começar aqui com o C. Então, ó, da direita para a esquerda. Então, ó, quais são a primeira subtração que eu consigo fazer? C menos B vezes. Quem mais consigo fazer? O C menos o A, né? C menos A. O C não dá mais, então agora eu vou para o B, né? A única subtração que eu consigo fazer com o B, B menos A. Pronto. Esse vai ser o determinante, tá? Todas as subtrações que eu consigo fazer multiplicando os resultados, tá? Da esquerda, aliás, da direita para a esquerda, ok? Ó, C menos B, C menos A, depois B menos A. E aí eu não consigo fazer mais nenhuma subtração. O determinante vai ser o produto dessas subtrações, ok? Vamos dar um exemplo aqui, ó. Bom, eu observei, né? Olha, oi. Alguém falar? Então, vamos lá. Eu observei aqui o seguinte, ó. Eu tenho uma fila só de elemento 1, né?
Pô, será que isso aqui vai ser um determinante de Vandermonde? Vamos testar. Olha só. A minha linha base teria que ser a próxima, tá? 2, 5 e 7. E é verdade, ó. 2 elevado a 0 dá 1. 2 elevado a 1 vai dar 2. 2 elevado ao quadrado vai dar 4. Ó. Deu certo, tá vendo? Ó? 5 elevado a 0 vai dar 1. 5 elevado a 1 vai dar 5. 5 ao quadrado, 25. Tá? O 7, ó. 7 elevado a 0 dá 1. 7 elevado a 7 dá 7. O próximo teria que ser o quê? 7 ao quadrado, que é 49. Então, maravilha. Eu identifiquei aqui, ó, que vai ser um determinante de Vandermonde, tá? Qual foi o indício? Ah, o indício foi que eu tenho uma linha formada só com 1, tá vendo? A próxima linha teria que ser a minha linha base. E realmente é. Ó, então, a linha base. 2, 5, 7, né? Se eu elevar ao quadrado, eu vou ter esses elementos aqui, tá? Se eu tivesse uma outra linha, teria que ser esses elementos elevados ao cubo, e assim por diante, tá? Como é que eu vou calcular? Identifiquei que é um determinante de Vandermonde. Como é que eu vou calcular o determinante? Todas as subtrações que eu consiga fazer, da direita para a esquerda. Então, começando pelo 7. 7 menos 5, vezes 7 menos 2. Ok? Não dá mais com 7, agora eu faço com 5. 5 menos 2. Ok? Aí a gente vai ficar aqui com 2. Aqui vai dar 5. E aqui vai dar 3. Então, o determinante, esse determinante aqui, ele tem que dar 30. Ok? Se você fizer a regra de repetir as duas primeiras colunas e fazer aquelas multiplicações, você vai chegar no determinante 30, ok? Só que como eu identifiquei aqui que eu tenho um determinante de Vandermonde, eu já faço a regrinha mais prática. Fechou? Tranquilo? Tá? Se eu tivesse mais exemplo, tá? Eu poderia ter, pessoal, uma matriz de ordem 4, ó. Tá vendo? Mas a estrutura é a mesma. Então, bom, eu identifiquei, ó, que a primeira linha é tudo formada por 1, tá vendo? Será que a segunda linha vai ser uma linha base? Ó, A, B, C e D? Vai, ó. O próximo, A ao quadrado. O próximo vai ser A ao cubo, tá vendo? Ó. Aqui o próximo vai ser B ao quadrado. O próximo vai ser B ao cubo. C ao quadrado, C ao cubo. D ao quadrado, D ao cubo, né? Se eu tivesse uma outra linha aqui, ficaria A elevado à quarta, B elevado à quarta, C elevado à quarta, D elevado à quarta. Maravilha, eu identifiquei, eu tenho aqui um determinante de Vandermonde. Mesmo processo, pessoal. Todas as subtrações que eu consiga fazer, multiplicando os resultados. Então, começando pelo D. Então, primeiro, D menos C. Vendo? Ó? Vezes o D menos o B. Vezes o D menos o A. Com o D eu não consigo mais. Agora eu vou para o C. Ó. C vezes B. Olha lá, C menos B, né? C menos B. Vezes C menos A. Agora do C não dá mais. Agora só resta o B. B menos A. Tá vendo? Ó? Ok? Então é a mesma coisa, tá? Vamos dar um exemplo aqui, ó. Tem uma matriz aqui, ó. Tá vendo que essa matriz, pessoal? Primeiramente, né? Aquela técnica de repetir coluna já não serviria mais, né? Porque eu não tenho aqui mais ordem 3. Aqui eu tenho uma matriz de ordem 4, tá? Aí você fala, bom, então, matriz de ordem 4, eu teria que usar aquele teorema de Laplace, certo? Lembra do teorema de Laplace? Só que, pessoal, ia dar um trabalho gigantesco fazer Laplace aqui, ó, porque não tem zeros, né? Lembra que Laplace lá a gente é um método bom quando você tem zeros nas suas filas, né? No caso aqui, ó, ia dar um trabalho gigantesco, né? Mas aí, eu olhei aqui, ó, eu identifiquei que eu tenho uma linha de 1. Pô, será que é Vandermonde? Será que a próxima linha vai ser uma linha base? Vai, ó. 2 elevado a 0, 2 elevado a 1, 2 elevado a 2, 2 elevado a 3. Certo? 4, ó.
4 elevado a 0, 4 elevado a 1, 4 elevado a 2, 4 elevado a 3. 5 elevado a 0, 5 elevado a 1, 5 elevado a 2, 5 elevado a 3, 7 elevado a 0, 7 elevado a 1, 7 ao quadrado, 7 ao cubo. Tá? Então, vai ser um determinante de Van der Molen. Então, você vai fazer o seguinte, você vai lá na sua linha base, que no caso aqui seria a segunda linha, tá? E vai fazendo todas as subtrações. Então, 7 menos 5 vezes 7 menos 4 vezes 7 menos 2. Não dá mais. O 7 pula para o 5. 5 menos 4. 5 menos 2. Não dá mais com o 5, vai com o 4. Só resta fazer 4 menos 2. Certo? E aí você calcula aqui as multiplicações. Então, aqui a gente vai ficar com 2 vezes 3 vezes 5 vezes 1 vezes 3 vezes 2. Né? Então, aqui vai dar 30. 30 vezes 6 vai dar 180, essa multiplicação. Tá? Então, o determinante aqui vai dar 180. Certo? Ok, pessoal? Esse é o determinante de Van der Molen. A gente também pode ter, né, determinante de Van der Molen da seguinte forma. Eu tinha a primeira linha, né, como 1. Eu posso ter também a primeira coluna, mas a ideia é exatamente a mesma, tá vendo? Ó? Eu tenho aqui uma coluna, a primeira coluna é 1, né? Agora, a segunda coluna é que vai ser a minha base, ó. Tá? Então, a terceira vai ser ao quadrado. Tá? A quarta coluna vai ser tudo ao cubo. E assim por diante, tá? Então, a única diferença é que agora a primeira coluna é formada por 1. Como é que eu vou resolver agora? Ué, se quando estava na horizontal, eu ia da direita para a esquerda, agora quando está na vertical, eu vou de baixo para cima. Que é a mesma coisa, ó. Então, como é que vai ficar? Ó? Todas as subtrações, começando de baixo para cima, ó. C menos B vezes C menos A. Vezes... O C não dá mais, agora vai para o B, ó. B menos A. Tá vendo? A mesma coisa. Tá? Então, aqui, um exemplo, né? Tenho aqui um determinante. Beleza, ó. Eu tenho aqui a primeira coluna de 1. Será que a segunda coluna seria a base? Sim, ó. Ela vai ser uma coluna base, ó. Ó, 2 elevado a 0, 2 elevado a 1, 2 elevado a 2. 5 elevado a 0, 5 elevado a 1, 5 elevado a 2. 7 elevado a 0, 7 elevado a 1, 7 elevado a 2. Tá? Então, vou olhar apenas para a minha coluna base. E vou fazendo todas as subtrações de cima, de baixo para cima. Então, começando com 7. 7 menos 5 vezes 7 menos 2. Vezes 5 menos 2. Ok? Então, a gente vai ficar com 2, 5, 5 menos 2. Certo? Ok? Então, isso aqui vai dar 30. Tá? Agora, olha só, né? Só como curiosidade, né? Tá vendo que aqui deu 30 e deu 30? Deu igual, né? Por que deu igual, gente? Porque as matrizes, elas são transpostas. Tá vendo, ó? O que é linha virou coluna. Ó, o que é linha virou coluna. O que é linha virou coluna. Tá? E tem que dar igual aos determinantes, né? Lembra que na aula passada a gente viu propriedades de determinante? E tinha uma propriedade lá que falava justamente isso, que matrizes, se uma matriz tem uma matriz a transposta dela vai ter o mesmo determinante. Tá? Isso é uma propriedade que a gente viu na aula passada. Então, teria que dar igual mesmo, tá? Porque as matrizes aqui, elas são transpostas, ok? É isso, pessoal. De determinante de Van der Molen, é isso aí. Ficou claro?
Então, ó, se você identificar que você tem 1 na primeira linha ou na primeira coluna, né, dá uma testada e vê se ela se encaixa numa matriz de um determinante de Vandermonde, tá? Se encaixar, você vai lá na linha base e vai fazendo as subtrações, né? Ou da direita para a esquerda, né? Se for o caso que você tiver uma linha, ou de baixo para cima, se for o caso que você tiver a coluna. Fechou? Ok. Então, vamos fazer. Vai lá na página 213. Página 213, módulo 41. Vamos fazer o exercício número 1. Pega lá a apostila. Exercício número 1. Então, ele quer que você... Qual a apostila, Jeff? Apostila 7. Módulo 41, página 213. Isso aqui é uma equação com determinante. Tá? Ele quer que você descubra o valor de x tal que o determinante seja igual a 0. Certo? Todos comigo? Bom, vamos lá, gente. Olha só. Eu identifiquei o seguinte, né? A primeira linha, ó, ela é formada por 1, né? Será que a próxima linha seria uma linha base? Seria, né? Porque, ó, aqui, ó, 1 ao quadrado dá 1. 1 ao cubo dá 1, tá vendo? Ó? 7 ao quadrado dá 49. O próximo teria que ser 7 ao cubo, que é 343. Deu certo, ó. Aqui nós temos 8. O próximo tem que ser 8 ao quadrado. Deu certo. O próximo tem que ser 8 ao cubo. Deu certo. Tá? Aqui o x, ó. O próximo tem que ser x ao quadrado e o próximo tem que ser x ao cubo. Deu certo. Então, é um determinante de Vandermonde. Quem é a minha linha base? A segunda linha. Tá? Segunda linha aqui. Então, vamos lá. O determinante, vou pegar, calcular o determinante disso e igualar a 0, para aí poder descobrir o valor de x. Então, como é que ficaria? Ó? Vamos lá. Da direita para a esquerda. Então, começaria com x menos 8 vezes x menos 7 vezes x menos 1. Certo? Vezes. Agora com 8, ó. 8 vezes menos 7. Ok, 8 menos 7. Depois 8 menos 1. Ok? E por último, né? Agora com 7. 7 menos 1. 7 menos 1. E tudo isso, pessoal, tem que dar 0. Né? Tem que dar 0. Nossa, Jefferson, eu vou ter que fazer uma distributiva aqui? Não, calma lá. Calma lá. Olha só, pessoal. Você tem que usar a seguinte ideia. Um produto dando 0. Né? Um desses termos tem que ser 0. Vocês concordam comigo? Porque o produto está dando 0. Então, ou isso igual a 0, ou isso igual a 0, ou isso igual a 0. Agora, isso não pode ser 0. Isso não pode ser 0 e isso aqui não pode ser 0. Vocês concordam comigo? Tá? Então, qual é a única possibilidade que resta, pessoal? É que esse cara seja 0, ou esse seja 0, ou esse seja 0. Tá? Porque esse não vai ser 0. Esse não vai ser 0. E esse não vai ser 0, porque aqui eu tenho números, né? Então, para que o produto de tudo isso seja igual a 0, eu só tenho 3 possibilidades. Ou o primeiro fator vai ser 0, ou o segundo vai ser 0, ou o terceiro vai ser 0. Então, daqui a gente tem 3 situações possíveis. O x menos 8 ser 0, ou o x menos 7 ser 0, ou o x menos 1 ser 0.
né? Já que esses três aqui não pode ser. Né? Então, só restam essas três possibilidades. Então, da primeira, x igual a 8, né? Da segunda, x igual a 7. E da terceira, x igual a 1, tá? Então, se o x assumir um desses três valores quaisquer, o determinante vai dar zero. Ok? Então, a solução pode ser 1, 7 ou 8. Certo? Esse é da alternativa? Acho que não, né? Não. Está aqui a solução. Fechou? Tranquilo? Esses módulos não tem nenhum exercício de vestibular praticamente, né? Assim, essa parte de determinante, onde ela costuma cair, tá? Mais em FUVEST, tá? Já cai determinante. Mas é raro, tá? O NESP já vi cair também. Agora, Enem é difícil, tá? Matriz cai no Enem, tá? Matrizes caem. Agora, determinantes é mais raro, tá? Certo? Mas vai que cai, né? Então, bom saber, né? Vamos ver uma outra propriedade aqui de determinante. Tá? E depois eu vou resolver o exercício número 2, ok? Vamos lá, ó. Coloquei aqui soma entre aspas, tá? Pessoal, cuidado com pegadinha, tá? Aqui tem uma pegadinha que engana muita gente. Primeiro, o que eu estou somando aqui, pessoal? Eu estou somando dois determinantes, não é? Cuidado com a anotação, pessoal. Isso aqui não são matrizes, hein? Isso aqui são determinantes. Quando você tem duas barrinhas, é determinante, não é matriz. Né? Se fosse matriz, se fosse matriz, como é que você soma duas matrizes? Aí você soma elemento por elemento, ok? Tá? Quando você tem determinante, pessoal, não tem essa regra, tá? De somar elemento com elemento, tá? Você tem que calcular o determinante separadamente e somar, tá? Então, ó, olha o exemplo que eu vou te dar aqui. Né? Qual que é o erro que o aluno comete aqui? Né? Ele vai querer somar elemento com elemento. Está errado. Tá? Não tem uma propriedade específica para a soma de determinantes. Você teria que calcular esse determinante e somar os resultados. Ok? De modo geral. Porém, tem uma situação específica que você consegue encontrar essa soma. Qual é essa situação, Jefferson? Olha só, quando você tem... Tá vendo que aqui, ó, é uma situação muito específica essa daqui, tá? Quando você tem linhas iguais, tá vendo que eu identifiquei aqui, ó? Eu tenho uma linha igual, tá vendo, ó? Eu tenho uma linha igual aqui, ó. Tá vendo? Eu tenho outra linha igual. No caso aqui, coluna, né? Tá vendo? Só que a do meio é diferente. A do meio é diferente. Tá? Então, tem uma propriedade que diz o seguinte. Eu vou conservar o que está igual e vou somar só o que é diferente. Tá bom? Então, e tem outra questão, tá? A linha que está diferente aqui tem que ser a mesma linha daqui, tá? No caso aqui, ó, segunda coluna com a segunda coluna, tá? Senão também não dá certo. Então, ó, como é que vai fazer isso aqui? Eu vou conservar o que está igual e vou somar só o que está diferente. Essa vai ser a regrinha. Então, ó, eu vou conservar o que está igual. Tá? Então, vai ser... Vou manter aqui o A, B, C e vou somar só o que é diferente. Ó, o D com J. Então, aqui vai ficar D mais J, E mais K e F mais E. Tá? F mais E. E aqui está igual, né? Então, eu vou
conservar, ó. G, H, I. Ok? Aí, pessoal, se eu somar essas duas, vai ser igual ao determinante dessa, tá? Tudo bem? Então, vamos aqui ao exemplo. Olha só. Então, aqui eu identifiquei, olhei para o determinante, aí eu identifiquei, ó, eu tenho coisas iguais aqui, ó. Tá vendo que a primeira linha é igual à primeira linha daqui, ó, tá? A segunda linha é igual à segunda linha daqui, ó. Tá? A única que está diferente é a terceira. Tá? Então, eu vou copiar o que está igual, tá? Eu vou manter o que está igual e vou somar só o que é diferente. 3 mais 1, 2 mais 1, 3. 5 mais 4, 9. E 3 com 2, 5. Tá? Se você calcular esse determinante, somar, vai ser igual a esse determinante, ok? Certo? É uma propriedade bem específica, tá? Vamos agora fazer o exercício 2, aí da página 213. Então, o exercício 2. Tem um determinante aí, né? 2 determinantes aí meio esquisitos, né? Mas vai ficar simples, tá? Vai ficar simples. Bom, se tentar calcular separadamente, pessoal, você vai ficar louco aqui, né? Então, se eu olho para uma coisa dessa, uma questão, eu já vou identificar que eu vou ter que usar alguma regra, tá? Porque ele não vai me dar um determinante assim, ó, do nada, né? Para eu calcular esse determinante aqui, ó. Porque aqui, ó, no caso aqui, Laplace, não dá, né? Não tem zeros, né? Vandermonde também não é. Então, ele me deu uma soma. Pô, se ele me deu uma soma, eu vou cair num determinante que eu vou conseguir calcular, tá? Qual que vai ser esse determinante? Então, vamos lá, ó. Não posso somar elemento com elemento, né? Não é assim que você soma determinante. Eu só posso somar determinantes em uma situação específica, né? Quando eu tenho linhas iguais e uma delas é diferente. É o que acontece aqui, ó. Ó, a primeira linha, ó, primeira linha igual que a primeira linha. Segunda linha, ó, é igual com a segunda linha. Tá, até aí beleza. A terceira linha é igual com a terceira linha. Beleza, maravilha. Então, eu vou somar, eu vou copiar as que estão iguais e vou somar só a diferente. Tá? A diferente é a quarta linha e a quarta linha. Só que aí, pessoal, a hora que eu for somar, o que vai acontecer? O que é seno ao quadrado mais cosseno ao quadrado? Quanto que dá, gente? Seno ao quadrado de alguma coisa mais cosseno ao quadrado de alguma coisa. Quanto dá? Pô, não me recordo muito bem, mas pode ser que seja 1. Pode ser não, é 1. Você tem que afirmar com certeza. É 1, né? Lembra lá a relação fundamental da trigonometria, tá, pessoal? Ó, seno ao quadrado de x mais cosseno ao quadrado de x, não interessa quem é o x. O resultado sempre vai dar 1, tá? Isso aqui é relação fundamental da trigonometria, tá? Tem que saber essa relação aqui. Beleza? Então, vamos lá. Eu vou conservar o que é igual, né? Então, isso aqui vai ser, né? Igual. Eu conservo o que está igual, ó. 10, 10, 10, 10. 76, 78, 100, 1, 90, 101, 103 e 105. Tá? E vou somar só o que está diferente. Seno ao quadrado com cosseno ao quadrado vai dar 1. Cosseno ao quadrado com seno ao quadrado vai dar 1.
Seno ao quadrado de 4 cosseno ao quadrado de 4 vai dar 1. O que eu não posso fazer, pessoal, quando eu falo da redação fundamental, né, tem que ter o mesmo ângulo, né? 4, né, aqui, ó, 5 e 5, 4 e 4, né? Não adianta eu querer fazer cosseno ao quadrado de 5 com seno ao quadrado de 8. Aí não vai dar 1, né? Tem que ser o mesmo ângulo, né? Então, seno ao quadrado de 4 com cosseno ao quadrado de 4 vai dar 1. Cosseno ao quadrado de 8 com seno ao quadrado de 8 vai dar 1. Ok? Bom, mas e aí? Tá, parece que não resolveu muito o meu problema, porque eu vou ter que calcular esse determinante aqui, né? Mas aí, pessoal, tem que lembrar, você vai ter que pensar o seguinte, ó, esse determinante aqui, né? Tem que ter alguma coisa aqui para eu calcular ele, né? Aí eu tenho que lembrar das propriedades do determinante. Lembra que eu posso colocar, entre aspas, tá? Em evidência, né? Se eu tiver uma linha aí que dá para colocar em evidência, né? Eu vou colocar. Então, ó, o 10, ó, não dá para colocar o 10 em evidência, entre aspas, né? Então, o 10, ele fica para o lado de fora. 10 vezes... Como é que vai ficar aqui, ó? 1, 1 e 1, né? 1, 1, 1 e 1. 8, 6, 7, 8, 100, 1, 90, 101, 103, 105. 1, 1, 1 e 1. E agora? 10 vezes determinante. Novamente, propriedade, pessoal. Da aula passada, ó. Tá vendo que eu tenho duas linhas iguais? Num determinante, quando eu tenho duas linhas que são iguais, ó, essa linha igual a essa, tá? O determinante vai dar zero. Tá? Isso aqui é uma propriedade de determinante. Olhei para o determinante, tem duas linhas paralelas iguais, o resultado é zero. Tá? Então, vai ficar 10 vezes zero, que é zero. Tá? Então, a soma, essa soma aqui, vai dar zero. Isso aí é da alternativa? Não. Então, resposta, tá? O E, que é essa soma aqui, vai ser igual a zero. Fechou? Beleza? Tirou um print aí. Pode tirar? Pode, Jeff. Bom, o último teorema aqui, pessoal, é o que a gente chama de teorema de Binet. Tá? O teorema de Binet é muito simples. Tá? Ele fala o seguinte: o determinante de um produto de matrizes, tá? O determinante de um produto de matrizes vai ser igual ao produto dos determinantes, tá? Então, o determinante do produto é o produto dos determinantes, certo? Isso diz o teorema de Binet. Vamos verificar se esse teorema é verdadeiro com um exemplo, tá? Então, aqui, ó, eu te dei uma matriz A, uma matriz B, tá? E eu te dei o produto delas. Lembra como é que a gente faz o produto de matrizes, ó? Linha vezes coluna, toda aquela história lá. Então, tá, ó. Eu tenho a matriz A, tenho a matriz B. O produto entre elas vai ser essa matriz aqui, tá? Vamos verificar se essa relação ela é verdadeira. Vamos lá, vamos calcular o determinante dessa matriz aqui, ó. Depois vamos calcular o determinante dessa, depois vamos calcular o determinante do produto. Vamos ver se vai valer essa relação aqui, tá? Vamos lá, calculando esse determinante, ó. Determinante muito simples, né, pessoal? Porque aqui, ó, é uma matriz de ordem 2, né? Como é que você calcula esse determinante de ordem 2? É uma regra de cruzadinha, né? Lembram lá, ó? Esse vezes esse, que vai dar 2, né? Depois, esse vezes esse, né? Diagonal principal, que é essa, vezes a diagonal secundária. Pessoal, lembra que na diagonal secundária você vai trocar de sinal, tá? Então, aqui ficaria menos 6, então vai dar mais 6. Positivo, tá? Você troca de sinal, você multiplica e troca de sinal. Agora, você soma. Então, o determinante aqui vai dar 8. Tá bom?
Então, o determinante dessa matriz é 8. Vamos calcular o determinante dessa, ó. Principal vai dar 3. Secundária vai dar 0. Né? Então, o determinante aqui vai ser igual a 3.